jardins franceses. Então, em relação aos jardins franceses, eu sou meio suspeita de falar, mas eu adoro. Eu acho que são os mais belos que a gente tem, os mais belos exemplares, tá? Então, quando a gente voltar, eu tenho esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês, que é do Palácio de Versalhes. Tem uma parte que fala só dos jardins, e aí a gente pode olhar, então, e ver como que era grande, então, qual era a grandiosidade dos jardins lá na França, tá? Então, falando um pouquinho desses jardins franceses, por essa imagem vocês já conseguem ver, esse aqui é o jardim do Palácio de Versalhes, tá? Vocês conseguem ver a grandiosidade que tinha esse tipo de jardim, tá? Então, passando aqui para o nosso próximo slide, a gente vê que aparece então uma figura bem importante na nossa aula, que é o André Lenotre. Então, esse André Lenotre, ele foi o primeiro paisagista, então, do rei, tá? Então, do rei Luís XIV, ele trabalhou diretamente para esse rei. Então, esse André Lenotre, ele era de uma família já de jardineiros, ele não era assim formado em jardinagem, ele era um pintor talentoso, estudou arquitetura, né? Então, eles tinham, na verdade, um ofício, né, de arquiteto, e esse ofício de arquiteto, ele permitia, assim, ser pintor, ser escultor, ser jardineiro, várias coisas, então, naquela época, tá? Ele então fez vários jardins importantes na França, tá? Então os jardins do Trianon, Saint-Claude, do Palácio de Chantilly, Palácio de Fontainebleau, então vários outros jardins tiveram a assinatura dele na sua composição. Então, falando um pouquinho dos jardins franceses em geral, tá? Então, eles tinham uma rígida distribuição axial, simetria e perspectiva. Então, a gente tem, assim, sempre a presença da simetria nesses jardins. A perspectiva, então, eu vou falar para vocês mais adiante, vou mostrar como é que eles utilizavam a perspectiva nesses jardins. Tá? A geometria, então, nos caminhos e nos passeios e também na vegetação. Então, era tudo muito bem planejado, tudo a partir de linhas geométricas, né? Tudo tinha um motivo para estar no lugar onde estava. Utilizavam também a topiaria, eram jardins grandes, bem opulentos, assim, tinham a função de demonstrar para o paisagista, não, desculpa, para quem estava visitando o jardim, para demonstrar que ele tinha, essa pessoa tinha muitas posses, tá? Então, o principal paisagista dos jardins franceses é o André Lenotre, é um dos mais conhecidos, então, até hoje, tá? Aqui, então, a gente tem mais uma amostra de um jardim que ele projetou, que no caso é esse jardim aqui do Castelo Vaux-le-Vicomte, que ele pertenceu ao ministro das Finanças francês, tá? Então, observem aqui o tamanho desse jardim, né? E a grandiosidade, a importância que ele ganha no contexto da residência mesmo. E aí, então, tem uma história bem interessante para contar sobre esse ministro das Finanças, que é a seguinte. Então, para se deslocar de um lugar para o outro lá na França, então era antigamente através de carruagens e tal, e isso demorava muito tempo. E aí então se fazia uma rota e se observava qual eram os palácios que existiam no caminho entre um lugar e até o outro. E aí o que acontecia? O rei ele mandava um emissário junto, na frente, na verdade, da sua comitiva e avisava um dia antes ou 2 dias antes da chegada do rei para esses castelos. E aí então o que acontecia? Geralmente o anfitrião ele dava uma festa para demonstrar então assim o apreço que ele tinha
por receber a visita do rei, né? Enfim, era uma grande honra para as pessoas. E aí, entre o deslocamento do Palácio de Versalhes para um outro palácio, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fez essa programação de rota e viu que tinha esse castelo do ministro das Finanças dele, né, no caso, e decidiu que ia pernoitar nesse castelo. Então, chegando lá, o ministro das Finanças ele tinha preparado uma enorme festa nos jardins que foram projetados pelo André Le Nôtre, e essa grande festa era cheia de bebidas e comidas. Então, para mostrar como esse ministro ele estava bem de finanças, no caso, né? E como ele queria mostrar assim, uma hospitalidade bem interessante, assim, que deixasse o rei muito lisonjeado, né? Então ele fez essa festa, convidou várias pessoas, e ao chegar lá o rei, na verdade, ele ficou apavorado com a grandiosidade do palácio que o ministro dele tinha e também com o jardim que ele possuía, que era um jardim muito, muito grande, né? Então, muito fora dos padrões e também muito bonito, né? Muito bem planejado e tal. E existiam lá no reino, então, alguns boatos de que esse ministro das Finanças ele fazia alguns desvios, um caixa 2, então governo do governo francês, né? E quando chegou lá o rei comprovou que isso acontecia realmente, porque não existia a possibilidade dele ter tanto dinheiro para manter aquele castelo, para fazer uma festa e também para manter um jardim daqueles. Ele mandou prender o ministro das Finanças, então depois dessa festa, e a partir daí esse ministro ele nunca saiu da prisão, ele morreu na prisão, né? E a partir daí ele demitiu todos os funcionários, mas ele contratou o André Le Nôtre, que era o paisagista então do ministro das Finanças, para que ele fosse então o seu paisagista e projetasse um jardim mais bonito do que esse jardim aí do ministro das Finanças. Teria que ser um jardim maior e mais opulento, no caso, como eles diziam, tá? Então, essa é a história desse jardim que vocês estão vendo aqui na tela. Então, só para vocês verem aqui a grandiosidade desse jardim, podem ver que existiam, assim, muitas topiarias, né? E aqui vocês conseguem ver a figura humana, uma pessoa, para que a gente tenha noção do tamanho que era então esse espaço aqui. Então a pessoa está aqui bem pequenininha e esse daqui então era o local onde ocupava o jardim. Vocês podem ver então que isso aqui tudo é topiaria, arabescos também inspirados, né, no estilo barroco, então isso permaneceu. Para fazer esse efeito aqui, que parece ser uma grama mesmo plantada, eles aumentavam essas laterais aqui do jardim, tá? Daí rebaixavam essa área central aqui e plantavam essa espécie aqui, que é tipo uma cerca viva, né? E aí faziam a topiaria, que é essa poda aqui bem certinha dessa planta, né? E deixavam ela nesses formatos aqui que vocês estão vendo, tá? Então aqui vocês conseguem ver também a grandiosidade desse jardim. Aqui vocês podem ver a figura humana, né? Então, como as pessoas são pequenas em relação a tudo isso aqui que foi projetado. O André Le Nôtre também foi responsável por esse jardim aqui que se chama Tuileries, que é em Paris, tá? Então, no ano de 1564, ele projetou e ele era responsável pela manutenção desse jardim aqui. Então, aqui tem mais alguma imagem, algumas outras imagens desse jardim. Esse jardim ele existe até hoje também, tá?
Ele está localizado aqui, ó, então se vocês forem olhar pelo Google, vocês podem até dar uma passeada agora que estão em casa, podem dar uma passeada pelos jardins franceses, que são lindos, tá? Aqui a gente tem um Arco do Triunfo e aqui já tem a pirâmide do Louvre, tá? E aqui então é o Museu do Louvre, que fica em uma outra edificação que é enorme, um palácio também, tá? Então essa aqui é a localização desse jardim. E aí então a gente fala mais um pouquinho sobre os jardins franceses e vai falar um pouquinho especificamente do Jardim de Versalhes, tá? Então, os jardins franceses, eles tinham a característica de ser utilizados plantas bem baixas, plantas menorzinhas, porque a função principal era deixar com que as edificações elas ficassem em primeiro plano, né? Então, as edificações tinham que ser mais valorizadas nesse caso. Então, o Jardim de Versalhes, por exemplo, ele tinha uma área de 732 hectares, então para vocês verem o tamanho, então com 3 quilômetros de comprimento. Então era enorme, assim, de um lado ao outro, o Jardim de Versalhes. Foram utilizadas algumas imagens, tá? Essa parte é bem interessante porque se conta, então, que naquela época essas imagens elas eram feitas em gesso e depois, se o rei aprovava, elas eram esculpidas em mármore. Se ele desaprovava, então eles tinham que reiniciar toda a construção daquela imagem para que se fosse feita a aprovação do rei. Tá? Tinha topiaria em buchinhas, então a gente vê aqui, claro que não é exatamente o mesmo daquela época, mas eles estão representando os mesmos lugares e tal. A topiaria, então, ela estava presente nas árvores também. Isso é uma coisa bem interessante. Então, todas as árvores na França, elas são bem quadradinhas, assim. Elas são cortadas nas laterais e na parte superior também. Então, é um quadradinho incrível, assim, como eles conseguem fazer a topiaria também nas árvores. E aí, essa imagem que vocês estão vendo aqui, elas vêm aqui algumas delas desses mapas, então que eu ia trazer para vocês olharem aqui na aula, né? Para vocês imaginarem e observarem a grandiosidade que é o Jardim de Versalhes. Não sei se alguém já foi lá, já teve a oportunidade de ir. Eu fui, então eu tenho algumas fotos e aqui eu mostro para vocês esse mapa. E aqui a gente consegue observar, ó, essa parte aqui, ela é toda projetada assim, com jardins com arabescos e tal, bem detalhada, tá? Várias fontes são utilizadas aqui nesse jardim, então cada espaço desses aqui tem uma fonte, tá? Para ser utilizada. Esse aqui é o grande canal, tá? Esse grande canal aqui, ele é um canal... Olha só, que deu errado a minha mão no grande canal. Esse grande canal, ele é navegável, assim, para o rei brincar com as suas embarcações. Então, ele podia navegar aqui nesse grande canal, né? Vocês podem ver o tamanho que ele tinha, né, em relação ao resto. Eu quero mostrar para vocês aqui, bem pequenininho. Acho que eu consigo, que nesse mapa é mais legal demonstrar. Mas aqui assim, ó, a gente tem o palácio, tá? Então aqui tá o Palácio de Versalhes. Para vocês terem uma ideia, é enorme, ele tem 700 aposentos. Então, para vocês terem uma noção do tamanho do palácio e do tamanho do jardim, como ele era grandioso, tá? Essa outra parte aqui, que é mais afastada, vocês podem ver que são bosques, tá? E esses bosques aqui, eles são projetados também. Então, esses bosques, vocês podem ver que eles são todos simétricos. Aqui eles têm algumas linhas que formam os caminhos principais, né? E
isso ajuda a pessoa a se encontrar. Então esses bosques aqui foram projetados para que o rei pudesse caçar na sua própria propriedade. Então ele tinha essa vantagem, ele podia navegar e podia também caçar na sua própria propriedade, né? Então por isso que eles foram projetados.